Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Paz do Senhor para todos os amados irmãos e irmãs. Glória a Deus que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Monte Sião. E também para você que também não faz parte, mas que sempre está conosco, bem juntinhos nas escolas dominicais. Um abraço bem apertado e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. A quarta lição, nós estamos estudando a quarta lição. Glória a Deus, desse terceiro trimestre, e nós vamos estudar a lição A Sutileza da Normalização do Divórcio. É muito interessante, né, nós estarmos bem atentos ao que diz a Palavra de Deus em relação a esse assunto tão atual. Mas antes eu peço a você para abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao 9, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Glória a Deus. Agora vamos orar, apresentar ao Senhor mais uma escola bíblica para a glória do nome dele. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por estarmos em escola bíblica. Tome a direção, nos ensine. Seja, Senhor, como sempre, o nosso mestre amado. Fica conosco, que a tua palavra possa adentrar nos nossos corações e fazer morada em nossa vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, repreenda todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática. Glória a Deus. O padrão bíblico que Deus deixou, né, para o casamento é que ele seja heterossexual.
heterossexual, ou seja, homem com mulher, monogâmico, ou seja, uma única mulher para um homem, e indissolúvel, ou seja, nada separa, só a morte, né? Deus que tem esse poder. E o texto áureo vai ser Mateus 19:6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Jesus, né? Que maravilha esta palavra do Senhor. E a lição de hoje fará uma análise sobre divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Nós vamos seguir as Sagradas Escrituras como nosso padrão, né? O nosso padrão para tratarmos a respeito deste assunto. E o primeiro ponto diz: o divórcio no contexto bíblico, né? O primeiro ponto, o divórcio no contexto bíblico. Mas em que período? É o primeiro subponto. No contexto bíblico do Antigo Testamento, e o segundo subponto vai ser no contexto bíblico do Novo Testamento. Glória a Deus. No Antigo Testamento, né, a gente sabe que Deus, ele criou um homem para uma mulher, e Deus criou uma só carne. Deus, ele não permitiu o divórcio. Até porque chegaram e perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, mas Moisés disse que poderia se divorciar, e Jesus disse: mas desde o princípio não foi assim, então meu pai não fez assim. Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês, pelo pecado de vocês. Então, desde que Deus criou homem e mulher, que instituiu o casamento, Deus, ele fez um casamento indissolúvel, e Deus, ele fez um casamento heterossexual, um homem com uma mulher, e monogâmico, uma única mulher para o homem. Glória a Deus, né? Mas a dureza do coração, como disse o Senhor Jesus, né? Em Deuteronômio 24:1, o texto diz que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar na mulher coisa feia. Era ser feia, missionário? Não. O original diz que coisa feia, né, significa nudez ou alguma coisa vergonhosa. Mas os homens, como já têm dentro de si a natureza humana pecaminosa, tomaram posse dessa palavra e aí por tudo eles se divorciavam. Por tudo. E se eles achassem alguma coisa feia na mulher, divorciavam. Se eles não se agradavam, divorciavam, né? Glória a Deus. Mas o profeta Malaquias deixa bem claro, no capítulo 2, versículo 16 de Malaquias, que o Senhor Deus, ele aborrece o divórcio. Então Deus, se tem algo que Deus repudia, uma das tais coisas que Deus repudia é o divórcio. Então quem se divorcia não está fazendo a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo e a vontade da carne. E quando nós somos rebeldes à palavra do Senhor, a gente se dá mal, sem sombra de dúvida. Então o texto não especifica o que significava a expressão coisa feia, mas a palavra coisa feia significa nudez ou coisa vergonhosa. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, não se tratava do adultério, né? Coisa feia não era adultério. Porque no Antigo Testamento o adultério, Deus disse a Moisés que o adultério, em Deuteronômio 22 deve ser punido com a morte. Então não existia divórcio, era morte. Glória a Jesus, né? Após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não podia mais casar com ela. Essa era a lei do Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento? No Novo Testamento está lá Mateus capítulo 19, maravilhoso para a gente meditar.
Jesus mostra que o plano original de Deus é um casamento que dure para a vida toda. Esse é o plano de Deus para o casamento no Novo Testamento. Glória a Deus. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. A gente pode ver isso no versículo 7 ao 9 de Mateus 19. Então Deus não deixou, o próprio Jesus, Deus Filho, ele não deixou brecha para divórcio, a não ser através do adultério. Então, qualquer outro motivo não era motivo para se divorciar. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, né? Então o Senhor, até isso, o Senhor, ele rejeita para que haja o divórcio. De acordo com Jesus, o único motivo de separação é um dos cônjuges praticar relações sexuais ilícitas, ou seja, praticar o adultério, né? Que o termo grego que significa adulterar. O divórcio feito por outras razões, né? A não ser o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. A única coisa que dissolve o casamento aos olhos de Deus é o adultério. Então, qualquer outro motivo, se a pessoa se separa, mesmo pelo papelzinho, eu separei, olha aqui o meu papel de divórcio, aquele papel para Deus não vale nada. Aos olhos de Deus, é por isso que existe adultério, né? Quando se divorcia e se casa com outro. Aos olhos de Deus, né, quem se divorcia, a não ser por causa do adultério, e casa com outro, ou casa com outra, está cometendo adultério. Por quê? Porque aos olhos de Deus, esse casamento aqui, esse primeiro casamento que não foi desfeito por meio do adultério, ele ainda é válido, não foi desfeito, né? Então é muito sério. E aí, missionária, quando acontece que alguém adulterou, né? E a vítima casou com outra pessoa, e agora essa daqui que adulterou e se arrependeu, agora essa pessoa aqui que adulterou e se arrependeu, não pode voltar mais para o cônjuge porque ele já está casado, porque a Bíblia permite que a vítima se case, né? O que é que acontece com ele? Para que ele tenha salvação, ele precisa agora continuar sem ninguém na sua vida, morrer solteiro para sempre, né? Solteiro porque, entre aspas, o papel do divorciado tornou ele solteiro, mas aos olhos de Deus ele ainda está ligado àquela primeira mulher, né? Que foi quebrado aos olhos de Deus por causa do adultério. Então a vítima, o cônjuge que é vítima, pode sim formar outra família, mas o que causou o adultério tem que morrer sem nenhum outro cônjuge para que alcance salvação. É que Jesus disse eunuco, não é? Se tornar um eunuco. Glória a Deus. Mas, no segundo subponto, a sutileza da normalização do divórcio. Agora é tudo tão fácil. Ai, como é fácil se divorciar, casar de novo, ter papel, mostrar que divorciou. Não estou em pecado, pastor. Olha aqui meu papel de casamento. Não estou em pecado, olha aqui eu me divorciei. Aos olhos de Deus está tudo errado. Glória a Jesus, né? Infelizmente, a legislação brasileira, a nossa Constituição de 1988, abriu espaço, né? Abriu espaço para que as pessoas pudessem se divorciar e casar ou se recasar quantas vezes quisesse, né? Existem atores famosos que casa, descasa, já se perdeu-se o número. O diabo banalizando a instituição sagrada chamada casamento, né? Porque o inimigo quer isso mesmo, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer arruinar com a vida dos seres humanos. E os seres humanos deixam de ouvir Deus e de cumprir o que a palavra de Deus manda para ouvir o que o diabo manda. Aí se dão mal, né? Então, o divórcio, a legislação brasileira já foi muito mais rígida em relação ao divórcio. Hoje não.
casa-se e divorcia-se quantas vezes a pessoa quiser. Misericórdia, Jesus. Segundo subponto, divórcio no seu aspecto moral. No aspecto legal, pode, né? Pode. A lei manda, a Constituição permite. Agora, no aspecto moral, é outra história. Imagina que coisa ridícula. Um homem que já casou com várias mulheres, já se divorciou, a mulher que casou, que coisa ridícula, né? Só o diabo faz isso. Então, trocar a esposa por mais uma jovem, ou abandonar o marido por mais um rico, glória a Deus, o famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado, porque a Constituição permite. Contudo, isso é moral para um cristão? Não. Isso nunca foi para aqueles que professam que servem a Deus e vão agora desobedecer a lei de Deus. Mas infelizmente é uma vergonha o número de pastores, de obreiros que se divorciam das suas esposas, né, sem ser causa de adultério, mas porque estão com o olho mais novas e mais belas, cansou da mulher da mocidade, né, coisa do diabo, e ainda estão aí em cima dos púlpitos dizendo que são homens de Deus. Só Jesus, né? Na causa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O crente pode fazer isso? Hein? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito, porque Deus diz que aborrece o divórcio. E eu vou lhe dizer, há um preço alto a pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a Deus, né, a palavra de Deus, com certeza, forçadamente terão um fim de muita dor, serão machucados. E o terceiro ponto, o divórcio é a prática pastoral. A pessoa de divorciado é uma pessoa, né? E como tal deve ser vista como uma pessoa. Quem passou por um processo do divórcio sabe quão traumático é. E os filhos que passam por uma situação dessa, de ver a família sendo dissolvida, e cresce filhos, né, com tendência à depressão, angústia, mergulhar nas drogas, aí também para o mundo de prostituição. Quando são crentes, deixar o caminho do Senhor Jesus, isso é tudo obra de Satanás, irmão. A sutileza do diabo para destruir vidas, lares, famílias e ainda interferir na obra, né, no ministério. Então, o divórcio ele traz marcas terríveis, sentimentos de medo, de rejeição, de abandono, continuam presente na vida da vítima por muito tempo, né? Então a igreja, o que é que a igreja pode fazer? A igreja precisa tratar dos divorciados, cuidar das vítimas que foram abandonadas, desprezadas, né? Amparar, louvado seja Deus. O divorciado como cristão, talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Eu costumo dizer que as pessoas fazem seus pepinos, falando na linguagem popular, né? Arranjam seus problemas, se envolve com problemas terríveis e depois traz o problema para dentro da igreja para o pastor dar jeito. E ainda querem estar na igreja, servir a Deus, né, do seu modo, né, mesmo estando em adultério, porque a Bíblia diz, Jesus diz que aquele que casou com a repudiada comete adultério, né? E muitas das vezes estão ali em adultério, glória a Deus, e querendo ainda tomar conta de obra, deixar na frente, de maneira nenhuma, continuam em pecado. Tem que ser dissolvido este mal, glória a Deus. E os casos de divórcio se multiplicam cada vez mais. Irmão, é terrível, né? O quanto Satanás tem destruído a família e o lar. Conclusão. As escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Glória a Deus. O casamento é uma instituição divina. Portanto, deve ser tratado como algo sagrado, indissolúvel. Glória a Jesus. O divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, que nós possamos resistir a este mal,
estar preparados para servir a Deus, corpo, alma e espírito, obedecendo a preciosa palavra do Senhor. Amém, amados? Que essa palavra do nosso Deus encontre lugar no nosso coração, que nossa família continue sendo uma bênção na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica dominical. Aplica, Jesus, essa palavra no nosso coração. Abençoa as famílias, os cônjuges, os lares. Deus, vai tirando toda essa seta do maligno, Deus, que quer dissolver, destruir. Nós te pedimos que caia por terra, pelo poder e autoridade que há no teu nome, Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.